Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao vídeo explicativo do robô Shot. Veremos neste vídeo tudo o que você precisa saber para utilizar de forma adequada este robô. Então vamos falar, antes de mais nada, de começar as explicações, né? Qual que é a essência do robô, tá? Deste robô, por que ele foi feito. Então é o seguinte, nós temos o costume de marcar as regiões de relevância, né, no gráfico. Então, a gente marca aqui os suportes, resistências, né? Porém, a gente não tem tempo de ficar acompanhando o mercado para saber quando o preço vai lá, encosta naquela região, para a gente executar um trade. Ou até mesmo a gente não consegue fazer um backtest bem assim fidedigno, né, com dados do passado, utilizando esse tipo de estratégia, né? Então, se por exemplo eu viesse aqui e marcasse as regiões daqui para cá, e daí fizesse um backtest visual, vamos dizer assim, daqui para cá, né? Olhando, quando bate na região, comprou, opa, deu certo, não deu, né? E tudo mais. É bem difícil da gente fazer esse tipo de coisa na mão, né? Então foi pensando em tudo isso que eu desenvolvi o robô Shot. Então assim, quando que o robô vai comprar ou vender? Quando o candle romper os níveis de preço que você determinou diretamente no robô. Ou seja, se o preço de abertura do candle for abaixo da linha, o preço de fechamento acima, é uma compra. Se for preço de abertura acima da linha e o fechamento, que é o preço atual, né, for abaixo, é venda. Mas você também pode usar o sinal inverso, né? Então, se o preço estiver, por exemplo, rompendo de baixo para cima, eu quero comprar ao invés de vender. Você também consegue fazer isso, tá? Inclusive, você consegue também, se eu entrar, por exemplo, vendido aqui, eu quero encerrar o meu trade na próxima linha. Por exemplo, ele veio até aqui, pronto, encerrei. Eu consigo fazer isso também, tá? Usar as linhas. Além de tudo isso, também é possível fazer aumento de posição com ajuste de take profit, trailing stop, tá? É um robô bem completinho, bem legal, e eu vou mostrar para vocês aqui na prática agora como que funciona. Então vamos lá. Suponhamos que nós estejamos nesta data aqui, tá? No início de setembro. Então eu não sei os dados daqui para frente. Então o que eu costumo fazer? Marcar, como todo mundo, né, regiões de relevância, de suporte, resistência, não é? Isso todo mundo costuma fazer, né? Então o que eu faria? Venho aqui e começo a marcar as regiões, né? Então, são regiões que eu, por exemplo, executaria trades e que, se o mercado for até ali, eu quero que o meu robô execute, por exemplo, tá? Legal, vamos supor que sejam essas as regiões aqui, beleza? Beleza, então anotei aqui todos os preços, né? E o que eu faria caso eu não tivesse um robô, né? Eu marcaria a região e depois iria daqui para lá olhar como que o preço se comportou, né? Para ver, opa, será que eu teria ganho dinheiro ou não, né? Faria no olho aqui para ver as regiões e tal, né? Se o preço foi lá, respeitou as regiões e tal, não é isso? Agora imagine que você não vai mais precisar fazer isso no olho, você vai poder validar as regiões que você marcou e inclusive usar no seu dia a dia, de forma automática. Afinal, dificilmente você vai ficar remarcando o suporte e resistência ali diariamente. Não, você faz isso semanalmente, ou até mesmo tem gente que faz uma vez por mês, né? Mas não fica remarcando todo santo dia no meio do pregão, né? Então você vai conseguir utilizar para os pregões normalmente, tá? Então agora, olha que legal. Eu posso simplesmente vir aqui no meu robô e dizer as regiões, tá? Que eu achei ali conveniente, né, analisar e tudo mais para fazer os trades. E eu falo assim, olha, eu só quero que você faça trades a partir de 1º de setembro. Por quê? Eu marquei as regiões até 1º de setembro, então eu quero validar essas regiões, por exemplo, né? Então agora eu venho aqui e digito aqui os preços, né, que eu desenhei lá no gráfico. Legal. Marquei todas as regiões aí, não precisa marcar todas, né? Só as que dificilmente você vai ter mais do que essa quantidade aqui, né? Mas se tiver, coloque, né, as regiões mais próximas do preço atual, né? Óbvio. Aqui agora, olha só, vou iniciar o backtest. Olha o que o robô fez. Simplesmente ele marcou as mesmas regiões, tá? Que eu tinha. E agora a gente vai poder ver como que seria o comportamento, né? Ó, comprou bem no rompimento da linha, tá vendo? Se eu quisesse ter vendido, eu poderia, tá? O que eu faria ali para vender? Eu coloco aqui sinal inverso true. Então, ao invés de comprar naquele rompimento, percebam que agora, olha só, ele vai vender,
E agora, o que acontece se eu ligar essa opção aqui? Sair na linha seguinte. Vamos ver. Olha só. Ele vai realizar uma venda, né, nessa linha. Se ele romper a linha de cima, ele sai dessa venda no loss. Se ele romper a linha de baixo, ele vai sair dela no gain. Né? Vamos acompanhar. Opa, rompeu com gap. Já saiu da linha, tá vendo? No gain por conta desse rompimento. Ah, mas por que ele já não entrou aqui na mesma hora, né, que ele rompeu, também já não entrou, por exemplo, comprado, né? Isso ocorre porque o robô ele não entra no mesmo candle que ele acabou de encerrar o trade. Tá? Então, ele precisaria, por exemplo, ter um rompimento daí num outro candle, mas não naquele que ele usou como sinal de encerramento do trade. Tá? Senão, essa função aqui, de certa forma, perdia o sentido. Né? Afinal, ele já vai sair e entrar de novo. Né? Às vezes, você sai, fechou uma compra e já entra comprado de novo, se for a favor da linha. Né? Então, olha, ele vai aguardar um novo rompimento. Rompeu, beleza, agora sim pegou uma venda. Ó, tá vendo? No rompimento. Ó. Vai sair ali em cima, saiu. Entrou comprado? Não, porque é mesmo candle. A gente precisa de um outro candle, né? Ó, encostou. Agora sim, pegou a compra e já saiu em cima. E perceba que aqui ele entrou vendido de novo. Mas olha só, no outro candle, não no mesmo. Percebem? E com esse tipo de estratégia, com esse tipo de funcionalidade que esse robô tem, você consegue validar os pontos. Né? Claramente, aqui consegue achar um alvo ideal para você operar, um stop ideal, né, para você não deixar mais dinheiro do que deve na mesa, essas coisas. Então, você consegue validar os pontos. E o melhor, né, às vezes você acompanha aí algumas casas de análise, alguns analistas, até mesmo youtubers, que analisam o mercado e determinam, vamos dizer assim, analisam, não é que determinam, mas dizem quais preços julgam importantes. Né? Então, você vai poder simplesmente vir aqui e marcar os preços para que execute os trades no mesmo preço, né, que as outras pessoas estão analisando. Você consegue fazer isso. E o robô ele tem uma funcionalidade legal que é o RSI, que você pode usar em conjunto, tá, com o operacional aqui dele. O RSI é um indicador que calcula, filtra, né, regiões de sobrecompra e sobrevenda. Então, quando o preço subiu demais e está sobrecomprado, você identifica isso pelo RSI. Caiu demais, chegou ao nível de sobrevenda, você identifica pelo RSI. Né? Então, é natural que a gente tente executar trades em regiões de suporte, por exemplo, quando o mercado está numa sobrevenda. Né? Afinal, já esticou muito, caiu demais, está batendo no suporte, é ali que a gente compra. O mesmo vale para o inverso. Né? Então, a gente vai querer vender numa região de sobrecompra. Né? Então, RSI sobrecomprado, né, o preço subiu muito, preço está batendo numa resistência, aí ali a gente vai vender. Como que eu faço para entrar comprado quando o preço está vindo de cima para baixo, vendido de baixo para cima? Eu tenho que ligar o sinal inverso, beleza? Porque eu vou olhar a abertura do candle tem que estar abaixo, fechamento acima, eu vou vender. A abertura acima, fechamento abaixo, eu vou comprar, né? Caso o sinal inverso esteja ligado. O RSI só vai permitir que eu compre se no momento que estiver dando sinal de compra, ele estiver abaixo de 30. Só vai permitir que eu venda se no momento que estiver dando sinal de venda, ele estiver acima de 70. Tá? Vamos dar uma olhada aqui agora no backtest. Olha só. Começou. Por que ele não permitiu aqui? Tá, ó, se estava, né, abaixo de 30, não permitiu comprar, porque o preço não rompeu a linha. Né? Precisaria ter rompido. Opa, olha aqui, ó. Rompeu, sobrevendido. Agora ele permitiu, então, que fizesse a compra. Tá, ó. Foi exatamente o que ele fez. E aqui o robô conta também, né, com outras funcionalidades. Né? Trailing Stop, todo mundo já conhece, que é quando você está tendo determinado lucro na operação, por exemplo, de 100 pontos, o stop é deslocado para o 0 a 0 e vai acompanhando o preço, né, conforme o lucro vai aumentando. Vou colocar aqui 1000 pontos, só para mostrar para vocês na prática. Ó, então, está vendido ali. Quando atinge 1000 pontos de gain, né, ele já começa a deslocar o stop. Ó. Conforme o preço vai descendo, ele vai levando o stop para baixo, conduzindo o trade para mim. Se não quiser usar, só deixar zerado, né? Não tem segredo. Aqui eu tenho o horário de negociação, que horas começa a enviar trades, que horas ele para. E se tiver trade aberto a partir deste horário aqui, por exemplo, 17h30, encerra tudo e não abre novos trades.
Tá? Então, se eu não quiser usar essa opção, só deixar ele zerado. Se eu não quiser usar essa, eu deixo tudo zerado. Tá? Aqui os limites financeiros de ganho e perda diário. Stop loss, take profit em pontos de cada operação. Então, se eu quiser executar um trade e ter um stop loss e um take profit fixo, eu posso. Tá? Ó, quando ele abre o trade inicial, já inicia aqui com stop loss e take profit. Aqui eu determino a quantidade de contratos. Se eu quero mostrar o painel de resultados ou não, se eu deixar falso, ele não mostra painel nenhum. Se eu deixo true, ele vai mostrar aqui o painelzinho, ó, tá vendo? Painel com os resultados do dia. E aqui eu tenho as configurações de aumento de posição, né, se eu quiser fazer. Então, eu posso determinar a distância que vai ter cada aumento, tá? Qual vai ser o fator de multiplicação de cada aumento? Então, o que é o fator de multiplicação? Ele pega quantos contratos você tem aberto e multiplica por esse fator. Então, se eu tiver, por exemplo, posicionado com um contrato e eu colocar 1 aqui, o aumento vai ser feito a 200 pontos da minha posição com mais um contrato. Agora, eu fui para 2 contratos, certo? Eu tinha 1, peguei mais 1, fui para 2. O próximo aumento vai ser feito a 200 pontos desse aumento atual, tá? E agora será com 2 contratos vezes 1. Então, vai ser com mais 2. Então, eu vou para 4 contratos. O próximo aumento vai ser com 8. O outro 16 e assim sucessivamente, né? Eu sempre pego a quantidade de contratos que eu tenho abertos no momento e multiplico pelo fator de multiplicação, tá? Se eu quiser entrar sempre com a quantidade inicial, então eu comecei o trade com um contrato, eu quero continuar com 1 até o fim, é só deixar ele 0. Olha só, então ele vai ficar sempre entrando daí com 1, tá vendo? Sem parar. Vocês viram que ele fez vários aumentos. Se eu quiser limitar em um aumento só, é só eu colocar aqui quantidade máxima, né? Olha lá, fez um aumento só. Se eu quiser deixar ilimitado, eu deixo 0. Limite de perda. Eu quero 50 reais. Se atingir 50 reais, ele vai encerrar as posições abertas. Tá? Olha lá, 52 e aqui ele já encerrou. Ele fez os aumentos e encerrou. Se eu quiser deixar sem limite aqui de perda para os aumentos, eu deixo 0. Outra opção bem legal aqui é o novo TP em relação ao médio. Então, toda vez que eu faço um aumento de posição, é claro que eu estou fazendo o meu preço, né, ele está sendo ajustado. Então, cada vez que eu abro uma posição, a média do meu preço muda, né? Afinal, eu entro num trade nessa região com um lote. Se eu entrar com mais um nessa, o meu preço que estava vendido aqui, né, ele vai para metade do caminho. Afinal, eu tenho 2 lotes, sendo que um está aqui e um está aqui. Então, o meu preço médio vai para essa região, né? Conta básica, né, gente? Então, assim, quando, né, que vai ajustar o take profit? Vai ser toda vez que fizer um aumento de posição. Para onde? Para uma determinada pontuação em relação ao novo preço médio. Então, eu posso colocar assim, toda vez que fizer um aumento, eu quero que ajuste o take profit para 100 pontos em relação ao novo preço médio. Então, é só colocar 200 e 100. Olha o que ele vai fazer agora. Fez uma venda, fez outra. Aqui, deixa eu até voltar. Ele ajustou ali o take profit, tá? Vamos voltar aqui. Muito rápido. Deixa eu ver o histórico aqui, o horário. 10h28. Agora sim, olha só. Ele fez aqui um aumento. Olha o take profit. Está aqui, ó, das 2 posições no mesmo local. Tá vendo? Ele melhorou o take profit, né? Ele trouxe para mais perto do preço, mas mantendo 100 pontos em relação ao preço médio da posição. Tá? Se são 100 pontos, quanto que você está ganhando com 100 pontos de gain com 2 contratos? Daria 40 reais, né? Vamos ver se ele pega lá o take profit e dá mais ou menos esse valor aí. O resultado fechado. Olha lá, encerrou, 39 reais. Perfeito. Vamos pegar outro trade aqui para ver se a gente consegue visualizar bem aí os aumentos, as correções de TP, né? Os ajustes de TP. Ó, fez um aumento, olha lá os TPs sendo ajustados, né? Todos de todas as posições no mesmo nível, tá? Ó, comprou de novo, de todo mundo no mesmo nível e encerrou aqui com 80 reais no dia, tá vendo? Então, conforme o preço vai indo, ele vai fazendo os aumentos, vai ajustando o TP. Se voltar, ele encerra as posições ali em relação ao preço médio das posições, né? Ó, aqui dá para ver bem, ó. Take profit sem parar, indo para as posições, né? Ó, encerrou
todo mundo no mesmo nível. Tá vendo? Aqui vai ser um exemplo bem legal, até para fazer, ele fez aqui só com um contrato, né? Então, vamos fazer aqui com mais, ó, 10 e 15 do dia 6, tá? 10 e 15 do dia 6. Então, vamos colocar aqui o fator de multiplicação 1. Agora, ele vai começar a ir dobrando a mão, né? Ó, mantendo, aliás, a mesma proporção, né, sempre. Então, olha só. Ele começou com 1, foi para 2, 4, 8, tá vendo? O preço médio, naturalmente, vai ficar mais próximo do preço atual, porque você está entrando com mais contratos, né? Ó, fazendo 1 ali no fator de multiplicação, o teu take profit ele sempre vai ser mantido muito perto do preço atual. Basta o preço voltar um pouquinho que ele já vai te tirar, tá? Ó, saiu aí do trade com todas as posições. O outro saiu lá na frente, né? Então, assim, como vocês puderam ver, é um robô bem completo, né? Tem trailing stop, aumento de posição, faz a gestão de risco, horários, você consegue filtrar pelo RSI. E o mais legal é esse operacional baseado nas regiões, que você, inclusive, pode fazer backtest, né? Para ver se é uma região que realmente vale a pena você deixar setada ali e tudo mais, ou até mesmo seguir aí analistas, youtubers, casos de análise, né? Colocando as regiões mais relevantes para executar os trades só naquelas regiões. Espero que vocês tenham gostado aí desse novo robô. As instruções de tudo que eu falei aqui estão disponíveis também aqui no site, na página de download do robô. Beleza, pessoal? Desejo a todos bons trades e bons negócios.